poder tocar meu ser, fluir em mim. Olha, a gente pede nessa música que o Espírito Santo venha tocar, mas que ele também venha fluir. Fluir é algo que sai da gente, flui da gente. Tocar em mim é algo que vem para mim, que me dá a graça. E a gente precisa do Espírito Santo nessa dimensão, na dimensão de que ele toque a nossa vida, mas na dimensão também que ele flua na nossa vida para tocar a vida das pessoas, para tornar a vida das pessoas melhores. Isso não significa que ele vai fluir na forma de ensinamentos evangélicos. Ele pode fluir através de você em coisas que fazem a vida das pessoas melhorarem, porque não há nada de bom no mundo, de fato, que não venha de Deus. Nada. Nada. Os grandes músicos, nem todos seguiram a Deus, claro, os maiores, muitos deles tocavam nas igrejas, não é? Strauss, Mozart, Beethoven, mas muitos deles foram para os bares, foram para outros lugares, mas isso não fez com que a música deixasse de ser um dom divino. A música é dom divino. As artes, sejam elas plásticas, dança, representações, Deus usa o bom diálogo, o bom conselho, o bom olhar, e até mesmo administrar pode ser uma arte do diabo, quando é capaz de fazer guerra e matar pessoas para ter o dinheiro, e pode ser uma arte divina, onde é capaz de organizar e fazer as pessoas terem paz. Quando falta dinheiro, falta paz? Falta, claro. Claro que a gente pode ficar sem dinheiro e ter paz. Mas isso quando o coração da gente tem a tranquilidade. Tranquilidade. Então o Senhor tem que me tocar, mas Ele tem que fluir. Não é assim? E eu queria convidar você a abrir a Bíblia na segunda carta de Timóteo. Segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Não é? Quem tem a Bíblia Ave Maria, a página 1521. E diz o seguinte: eu escolhi esse texto para encerrar o nosso mês, filhos de Sião. Dou graças a Deus, a quem sirvo com pureza de consciência, tal como aprendi de meus pais, e me lembro de ti sem cessar nas minhas orações, de noite e de dia. Quando me vem ao pensamento as tuas lágrimas, sinto grande desejo de te ver para me encher de alegria. Conservo a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro a de tua avó Lloyd e de tua mãe Eunice, e que não tenho a menor dúvida, habita em ti também. Palavra do Senhor. Vou repetir, eu acho que eu quero que vocês assim, escutem bem mesmo. Eu sei que bastante gente não tem como trazer a Bíblia, então escuta bem mesmo. Dou graças a Deus a quem sirvo com pureza de consciência, tal como aprendi de meus pais, e me lembro de ti sem cessar nas minhas orações, de noite e de dia. Quando me vêm ao pensamento as tuas lágrimas, sinto grande desejo de te ver para me encher de alegria. Conservo a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro a de tua avó Lloyd e de tua mãe Eunice, e que não tenho a menor dúvida, habita em ti também. Palavra do Senhor. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é isso. São Paulo é que está falando.
está falando para um discípulo que ele fez nas suas missões. Um discípulo querido. Para vocês terem uma ideia, São Paulo foi visitar Jerusalém e falou para os seus discípulos: olha, quem quer ir comigo? Porque lá eu não vou ser muito aceito. Primeiro porque a igreja já está sendo perseguida, não é, pelo próprio poder estabelecido. Prenderam Tiago, mataram Tiago. O próprio São Paulo, antes de se converter, ele perseguiu, estava no apedrejamento de Estevão. Ele tinha carta que permitia prender os cristãos. Então ele tinha dupla perseguição. A primeira, do status quo, daquela situação que estava vivendo a Judéia. Segunda, da própria igreja. Um monte de gente não acreditava nele, um monte de gente dizia: aquele cara está fazendo disso para entrar como espião, para poder saber quem são os nossos líderes e entregar tudo. Muita gente não confiava nele. Andar com São Paulo não era um bom negócio. Timóteo foi um dos que foi com ele. E São Paulo fez um voto. E o Timóteo raspou a cabeça para poder cumprir o voto de Paulo. Você acha que ele não era um discípulo irmão, que estava do lado, companheiraço? E tem mais. Acusaram São Paulo de ter introduzido dentro do templo pagãos, falando de Timóteo. Então eles enfrentaram muita barra pesada juntos. E aí São Paulo escreve para ele a segunda carta, não é a primeira, é a segunda carta. E é engraçado porque essa carta é tão afetiva, ela fala tanto de coração, de sentimento, que dá a impressão de que ela é a primeira. Mas na primeira, São Paulo fala muito mais da evangelização, dos projetos, da missão do Timóteo nas igrejas. Nesta, São Paulo vai falar de coração. E a primeira coisa que ele fala, ele diz assim, que ele guarda a sua fé sincera, na sua consciência pura, que ele recebeu dos seus pais. Os pais de São Paulo não eram cristãos. Os pais de São Paulo eram romanos, portanto eram pessoas que tinham uma condição econômica e uma dignidade da influência da época maior do que a maioria das pessoas, e principalmente em Israel. Portanto, ele era um menino que cresceu numa condição econômica, era alguém que tinha uma boa condição. São Paulo era isso. E os seus pais se converteram ao judaísmo, eram judeus também. Portanto, eles tinham uma fé, mas não era a fé ainda em Jesus Cristo. Mas São Paulo faz questão de lembrar que os seus pais haviam deixado rastros positivos na vida dele. Então eu quero dizer para você, não é só cristão que deixa coisa boa na vida da gente. Tem muita gente que você vai encontrar, e tem os teus antepassados que você reza junto comigo, porque deixaram tantas maldições, mas eles também deixaram coisas importantes para você guardar. E São Paulo faz questão de dizer: olha, Timóteo, eu quero dizer que esse sentimento que eu tenho de não abandonar os amigos é algo que eu recebi do meu pai. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: o que você recebeu do teu pai ou da tua mãe ou de alguém que criou você e que é um valor importante na sua vida? Pergunte. Não precisam responder. Não precisam responder agora. Mas eu quero que você pense, que valor eu recebi? Porque a gente vê tanta coisa errada nos nossos antepassados, nossos pais, às vezes. Você vê tantos sinais que não foram tão bons, que você corre o risco de, mesmo amando os teus pais, que ninguém está dizendo que não ama, valorizando os teus pais, deixar de observar não só a questão de valorizar os pais. Honra pai e mãe, terás longa vida sobre a terra. Tem uma promessa bíblica para isso. Está escrito aqui, ó, honra teu pai e tua mãe, sendo bom ou sendo ruim, para você ter longa vida. Então quem quer viver bastante, tem que honrar o pai e a mãe, independente se teu pai te largou e foi para sei lá onde.
A honra você tem que dar. Porque você sai ganhando com isso. Você sai ganhando. Ah, mas meu pai aprontou. Não estou dizendo para você que você tem que ir lá e aceitar isso. Mas a honra, o respeito, é um dom. Se os nossos jovens se tomarem consciência disso, vão viver muito mais. Eu tenho medo dessa geração, tudo não ir tão longe quanto a gente. Porque ô dificuldade esse tal do respeito, não é mesmo? Muito difícil. Eles não sabem essa palavra de Jesus, honra teu pai e tua mãe. E São Paulo faz questão de honrar, porque ele falou, eu preciso reconhecer o que Deus fez comigo. Mas mais do que isso, São Paulo vira para o Timóteo e fala, Timóteo, ele conhecia o Timóteo, ele sabia que o menino tinha fé, e era ousado, era corajoso, era cheio do Espírito Santo. Se você continuar lendo a primeira e a segunda carta, você vai ver que Timóteo era, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes discípulos da história da igreja. E o que ele fala para Timóteo? Ele fala, Timóteo, você é esse cara bom, que recebeu essa fé, que eu conheci, da tua avó, da tua mãe, e que está em você, eu não tenho dúvida. Isto é um ensinamento para nós que estamos aqui 25 anos. A nossa perseverança, o nosso propósito com Deus vai atingir as gerações que estão vindo e que virão. É a tua esperança. Não importa o que o mundo venha fazer com teus filhos, não importa o que o mundo queira atacar a tua descendência, a tua fidelidade. Lá na frente, ele pode até nestes momentos, na crise da adolescência tardia, essa adolescência de 19, 20, 21, 24 anos que eu estou vendo até hoje aí, mesmo nessa adolescência tardia, a hora que passar, aquele valor que estava em você, do poder do Espírito Santo, do grupo de oração, da fidelidade, vai ressoar. Esses dias, há uns dias atrás já, numa reunião, com alguém importante, perguntaram assim para várias pessoas aqui do grupo, quanto tempo você está no grupo? 20 anos, 19 anos, 24 anos, 25 anos, 15 anos, e todo mundo achou, puxa, a pessoa vai perceber o valor disso, né? E a pessoa disse assim, pois é, vocês não acham que já deviam ter ido fazer outra coisa? Eu ouvi, guardei no coração, porque eu sabia que não adiantava dizer quantas coisas cada um já fez na vida. Quantos enfrentamentos por Jesus tivemos que fazer, todo mundo aqui que já seguiu Jesus. Quantas vezes você perdeu vantagens para ser fiel a Jesus. Ou então, quantas obras o Senhor já me levou a montar. Mas não era essa a discussão. É que aquilo que a pessoa não tinha percebido, eu tinha percebido. A minha perseverança é um valor que eu posso perder. Se você seguir Jesus por 50 anos e depois largar tudo, você não perseverou mais. Santa Teresinha do Menino Jesus decidiu fazer um sacrifício perpétuo para Deus. E escolheu um sacrifício que foi muito simples, que ela jamais se encostaria na cadeira. Parece uma coisa boba, nunca se encostar na cadeira. Começa a fazer. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Ela fez pela vida toda, ela não falou assim, eu vou fazer uma penitência de uma semana. Por isso que às vezes eu falo para as pessoas, é muito bom quando a gente tem os momentos concentrados, que podemos fazer jejum, que podemos fazer momentos de vigília. Mas aquelas 10 Ave-Marias da coroa de Ave Maria, que você pode rezar todo dia, se você for fiel a ela para sempre, ela é muito mais difícil do que aquela vigília que você fez por um mês.
vir ao grupo de oração e poder dar testemunho, e tentar ser fiel, e mesmo nas dificuldades, porque há momentos, eu adoro vir, mas eu tenho certeza de que há momentos em que a gente pode, às vezes, não estar afim, está cansado. Tem ou não tem? Há momentos que a gente até procura arranjar uma desculpa legal, né? O vizinho bateu na minha porta. E eu entendo, e Jesus não está também querendo fazer e cobrar nada disso, mas eu estou dizendo que aquilo que São Paulo falou para Timóteo é: Timóteo, você é o cara, você viajou comigo, você raspou a cabeça, você foi testemunha, você foi bispo, você cuidou da igreja, quando eu precisei mandar mensageiros foi você, o risco nas estradas era imenso, você sofreu comigo, você apanhou comigo, mas a maior virtude que você tem é a fé que você guardou desde os teus avós. E eu tenho que começar. E é por isso que a gente está celebrando 25 anos. Para dizer, independente das milhares de pessoas que foram curadas, que foram transformadas, de vidas que foram abençoadas, a perseverança é um valor dos mais difíceis que existe. Porque você pode a vida inteira ter feito isso e deixar de fazer a hora que quiser. Uma vez, eu estava num retiro, era jovem, mais jovem do que sou, com o padre Edson Frade, padre Fradão. Fradão era um padre lá do estado de São Paulo, que tinha uma comunidade de pessoas que tinham experimentado o poder do Espírito Santo e que tinham vivido nas ruas como usuários de droga, enfim, pessoas que tinham se perdido na vida. E ele escolheu estas pessoas para fazer uma comunidade. Não é uma casa terapêutica para a recuperação de drogados. Não. Ele pegou essas pessoas para fazer com eles uma vida de fé. Hoje ele tem um mosteiro lá em São Paulo, que foi doado pelo padre Marcelo, numa das arrecadações dos livros do padre Marcelo. O padre Marcelo, encantado com o trabalho do padre Edson Frade, deu para ele uma casa belíssima no centro de São Paulo, que vale uma fortuna, não é? Mas que em vez de fazer um arranha-céu, lá tem uma casa de pessoas que rezam e de pessoas que passaram por tudo na vida. Mas ali não é um lugar para a pessoa ir se recuperar, é um lugar para a pessoa ir viver. É aquele que fala assim: estraguei minha vida, mas agora eu quero viver aqui para o resto da vida. Não é só até me recuperar. E eu estava num retiro com ele, aquele pessoal, a equipe dele, tudo muito doidão, tocando. E na hora que ele levantou Jesus Eucarístico, Jesus ficou radiante. Pensa assim num brilho, como se tivesse ali uma lâmpada. E eu falei, será que sou eu que estou vendo? Peguei e cutuquei a pessoa que estava do meu lado, que coordenava na época o grupo que eu participava. E falei, fulana, dá uma olhada nisso. Porque estava de olho fechado. Ela abriu o olho e falou, meu Deus do céu. Caiu de joelho na hora, o outro caiu, ficamos todo mundo assim, meu Jesus do céu, é Jesus mesmo. Meu, que coisa mais maravilhosa. Ficamos encantados. Quando nós voltamos de lá, o assunto foi só esse. Nosso grupo de jovens, o assunto foi esse durante mês. Aí, esses tempos atrás, já há alguns anos, eu encontrei essa pessoa e falei, como é que você está? Nunca mais te vi. Ah, eu estou em Curitiba agora. Ah, que bacana. Eu falei, você está firme? Falou, estou, agora eu sou evangélica. Eu falei, que bom, está seguindo Jesus. Mas e a Eucaristia? Aí ela disse, eu não acredito. Eu falei, você não lembra aquele dia, assim, 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 que a gente viu isso, 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 isso? Acho que não era verdade. Não estou falando que essa moça não está perseverando, claro. Quem sou eu? Eu nem conheço a vida dela, mas
dezenas, muito mais de 15 anos que eu nunca mais a vi, mais de 20. Então, eu imagino que ela esteja fiel e que está servindo Jesus como Ele a chamou. Não sei com quem casou, não sei nada. Mas eu posso dizer para vocês, nem o maior milagre do mundo garante que a gente vai ser fiel, que a gente vai perseverar. Você pode estar quase morto e Jesus ressuscitar você. Você vai ser feliz por isso, mas a perseverança é algo que você só faz um dia depois do outro. Eu não sei se você vai perseverar amanhã. Eu posso dizer que você está perseverante hoje. Amanhã, eu não sei. E depois de amanhã, eu também não sei. E eu só sei que faz 25 anos que esse grupo de oração está sendo fiel. E eu quero convidar você a ser fiel com Ele. Fiel a Jesus. Para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.